RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Em Portugal, um grupo de cidadãos, de entre os quais o ex-ministro, vai apresentar uma queixa-crime contra André Ventura e outro dirigente da extrema-direita. O Procurador-Geral da República apela aos deputados nacionais para reverem suas posições sobre os pedidos de levantamento de imunidade parlamentar. A recusa tem dificultado a realização da justiça. A cidade da Praia registra 2 casos de paludismo. Em relação à dengue, já temos mais de 10.300 casos confirmados. O Primeiro-Ministro assegura que a revitalização da cultura da banana em Santa Cruz continua como preocupação do governo. O partido PKK, Partido dos Curdos, assume a autoria do atentado na Turquia e que matou pelo menos 5 pessoas. Muito boa tarde. Um grupo de cidadãos, entre os quais a ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunen, em Portugal, vai apresentar uma queixa-crime contra André Ventura e Pedro Pinto, do partido Chega, por declarações relacionadas com a morte de Odair Muniz, que foi morto pela polícia em Portugal. Em causa estão declarações do líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, sobre os tumultos dos últimos dias relacionados com a morte de Odair Muniz, que foi assassinado pela polícia na Amadora, afirmando que se as forças de segurança disparassem mais a matar, o país estava mais em ordem. Também o presidente do Chega disse que o polícia que matou Odair Muniz não deveria ser constituído arguido e que dever-se agradecer ao polícia pelo trabalho que fez. Segundo o projeto de queixa-crime, a que o Diário de Notícias teve acesso, os principais ilícitos são instigação à prática de crime, apologia da prática de crime e incitamento à desobediência coletiva. Os subscritores consideram que André Ventura, como Pedro Pinto, quiseram incentivar a desordem e a desobediência dos agentes das forças de segurança face aos seus superiores hierárquicos, cometendo o crime de incitamento à desobediência coletiva. E as recentes declarações do presidente do Chega, que sugere a condecoração do agente da Polícia de Segurança Pública e que matou Odair Muniz, é uma autêntica bomba-relógio às vésperas das manifestações convocadas para amanhã em Portugal. A consideração é do deputado eleito pelo Círculo da Europa e Resto do Mundo, Francisco Pereira, e ele foi ouvido pelo Orlando Lima. Com as 2 manifestações convocadas para amanhã em Portugal, sendo uma do movimento Vida Justa e a outra do Partido Chega, o deputado eleito pelo Círculo da Europa e Resto do Mundo, Francisco Pereira, apela aos participantes para evitar qualquer tipo de confronto com a outra manifestação, ou seja, com a do Chega, e que seja uma jornada pacífica em prol da justiça. Há 2 manifestações e depois, infelizmente, não é, com 2 pesos e 2 medidas, não é? Nós temos Chegas por detrás, depois é claro que a força policial também irá naturalmente impedir que se faça essa manifestação como nós gostaríamos que acontecesse. De modo que eu apelo ao movimento Vida Justa que as pessoas que desloquem ao Marquês de Pombal que façam essa manifestação com serenidade e para pedir a justiça, não a guerra. Não há confronto entre a Polícia Nacional e a portuguesa e a comunidade ou comunidades imigradas em Portugal. Não, aquilo que a pessoa se crê é que se faça justiça e que se respeite também a dignidade da pessoa humana, não é? O deputado que falava hoje à opinião pública da RCV a partir da Suíça considera que as recentes declarações do líder do Chega, André Ventura, poderão incendiar mais ainda o ambiente quando estamos às vésperas das manifestações. Aquilo que o Chega faz é que eles não querem efetivamente deixar de condecorar indiretamente o agente que matou o nosso Odair. Isto é o início de uma bomba-relógio. Isto vai causar descontentamento, certamente, e não vai parar por aqui. Tenho certeza absoluta, não é o que nós não queremos. É claro que não te pede rapidamente para restabelecer
estabilidade social, a partir de amanhã poderemos ter ainda mais descontentamento. A manifestação organizada pelo movimento Vida Justa, familiares de Odair Muniz, amigos e associações de moradores do bairro do Zambujal, onde residia a vítima, e de outros bairros da área metropolitana de Lisboa, terá início às 15 horas, 13 horas em Cabo Verde. Assassinato de Odair Muniz a suscitar várias reações. Amanhã a capital portuguesa vai receber duas manifestações, uma de uma associação, Vida Justa, e uma outra, ao que tudo indica, convocada pelo Chega, usando as redes sociais. Aqui no país, o Procurador-Geral da República apela aos deputados para reverem as suas posições em relação aos pedidos de imunidade parlamentar. José Landim entende que as recusas sistemáticas pela Comissão Permanente podem pôr em causa a própria Justiça. O Presidente do Conselho Superior do Ministério Público foi ouvido esta manhã pela primeira Comissão Especializada no âmbito das audições para a preparação do debate sobre o Estado da Justiça. A Carmelita do Rosário tem os pormenores. O Procurador-Geral da República foi ouvido pela primeira Comissão Especializada por mais de hora e meia. José Landim apresentou o relatório anual do Ministério Público aos deputados que compõem a primeira Comissão Especializada. Antes de responder às questões. À saída da audição RCV, o magistrado reforçou o apelo que fez aos parlamentares no sentido de reverem as suas posições quando se é pedido o levantamento da imunidade parlamentar dos deputados. Fazer esse apelo a ver se de facto a Assembleia reveja a sua posição e permita, porque muitas vezes, como disse, são situações em que nós pedimos a audição de um deputado como denunciante, como ofendido, como, portanto, testemunha. Mas mesmo, como disse lá dentro, mesmo sem que sejam arguídos, porque o arguído é sempre presume-se inocente até ao ter julgado as decisões. É para ser ouvidos para os processos poderem andar. O presidente do Conselho Superior do Ministério Público diz que é sim o dispositivo legal, mas que não é de todo razoável os parlamentares usarem deste modo a imunidade parlamentar dos deputados, até porque, no passado, as recusas eram bem menores. Porque até um certo momento não havia esse condicionalismo ao cabo. Os pedidos eram sempre aceitos, todos sabemos que sim, mas de repente começou-se, não sei, houve uma mudança de postura e agora são sistematicamente... E isso, de facto, acaba sempre por obstruir, por condicionar o andamento dos processos. Um outro assunto que continua a inquietar os magistrados tem que ver com as pendências de processos em todos os tribunais do país, que, a esta altura, sublinha José Landim, ultrapassam os 65 mil. Os orçamentos têm aumentado, os recursos têm aumentado também. Mas, como disse, o problema é que esses recursos nunca são suficientes para aquilo que nós temos à espera, do trabalho que nós temos à espera. A pendência. Faz-se, portanto, o investimento para fazer face à situação atual, mas sem esquecer que nós temos algo já a montante que nós temos à espera. A comarca da Praia lidera o número de processos se olharmos para o número de magistrados afetos à instrução. Em média, cabe a cada magistrado cerca de 6 mil processos, realça o Procurador-Geral da República, José Landim. Os orçamentos têm aumentado, os recursos têm aumentado também. Mas, como disse, o problema é que esses recursos nunca são suficientes para aquilo que nós temos à espera, do trabalho que nós temos à espera. A pendência. Faz-se, portanto, o investimento para fazer face à situação atual, mas sem esquecer que nós temos algo já a montante que nós temos à espera. Ainda durante a audição, o Presidente do Conselho Superior do Ministério Público fez questão de realçar a necessidade e a urgência da instalação de delegações do Instituto de Medicina Legal e Forense em todos os concelhos do país, até porque, defende, é uma exigência legal. E também foi ouvido esta manhã o ministro Paulo Rocha, que disse que os aumentos de detenções em flagrante delito revelam a proatividade da Polícia Nacional, advoga o ministro da Administração Interna durante a audição na primeira Comissão Especializada no Parlamento. Paulo Rocha admite que o relatório do Conselho Superior do Ministério Público indica melhoria no resultado do policiamento de proximidade, fruto do aumento dos meios colocados à disposição da polícia. O Zentão dos Reis acompanhou parte da audição. Para Paulo Rocha, os dados constantes no relatório do Conselho Superior do Ministério Público revelam um aumento de detenções em flagrante delito que comprova o aumento da proatividade da Polícia Nacional. O número de indivíduos detidos para primeiro interrogatório aumentou em 36,6%. O número de indivíduos detidos em flagrante aumentou em mais de 300 indivíduos. Estamos a falar de uma média que pode chegar a 3, 4 detidos por dia em todo o país, globalmente.
O ministro da Administração Interna acrescenta que estes dados confirmam ainda que a Polícia Nacional está a aprender mais e melhor. Para o governante, estes resultados se devem ao policiamento de proximidade, à existência de videovigilância, entre outras iniciativas preventivas, garantindo que o Executivo vai continuar a investir nos meios. Também, em decorrência da videovigilância, que tem contribuído significativamente para este aumento de eficácia e no clima de tranquilidade que vamos vivendo. Obviamente que este é um processo em contínuo. Eu disse também aos senhores deputados que há um investimento permanente em termos de meios, de equipamentos e de efetivos. Nós temos reforçado o número de efetivos, temos neste momento efetivos em formação e que serão empenhados lá onde se tornar necessário. Fizemos agora um reforço importante para os aeroportos, particularmente a nível da gestão das fronteiras, e continuaremos a reforçar a nível das quadras e dos comandos. Investimentos que deverão continuar para o próximo ano, com investimentos a nível de meios, recursos humanos e na melhoria da infraestruturação, isto com o aumento do bolo orçamental do Ministério da Administração Interna. Isto reduz a impunidade e isso que todos nós queremos. Quando a polícia destaca um efetivo para uma determinada rua, um determinado bairro, um determinado local, o que se quer é que esse efetivo, depois, ocorrendo uma situação, possa rapidamente tomar as providências, e isso é o que se deseja. Porque o desafio é, sobretudo, também um desafio de ordem social familiar, a nível da responsabilização pessoal, individual e parental. Portanto, o desafio é grande nessa matéria. Em relação aos valores, eu não lhe vou conseguir dizer, mas o que eu garanto é que há um aumento a nível do orçamento da Polícia Nacional, precisamente para satisfazer essas demandas, como eu lhe disse. A audição do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, na Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado, insere-se no âmbito da preparação do debate sobre a situação da Justiça, agendada para a segunda sessão plenária deste mês. Falemos agora das doenças transmitidas por mosquitos. É que a cidade da Praia registra neste momento 2 casos de paludismo. As 2 pessoas que foram contaminadas já foram devidamente isoladas e o relatório do estudo para clarificar os casos serão divulgados brevemente. Informação avançada pela Diretora Nacional da Saúde, hoje à margem da visita ao Centro de Saúde de Ponta d'Água, conforme a Joana Lopes. Na sequência dos 2 casos notificados pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, estão agora a investigar se tem que ver com pessoas que viajam para os países endémicos. Uma vez concluído o estudo, vão-se tomar medidas no sentido de prevenir a reintrodução do paludismo no país, assegura a Diretora Nacional da Saúde, Ângela Gomes. Há a existência de 2 casos, sim, notificados no sistema de vigilância do Serviço da Direção Nacional de Saúde, na cidade da Praia, e nós já estamos a finalizar os relatórios para fechar a classificação desses casos. Estão em estudos, já foram devidamente tratados conformando o protocolo nacional e devidamente isolados, e agora é só a classificação dos casos e tomar as medidas devidas de prevenção da reintrodução do paludismo autóctone. Há uma investigação no terreno para ver se há correlação com pessoas que viajaram de outros países que são endêmicos. E no que toca à epidemia da dengue, para dar resposta à zona norte da Praia, que conta com cerca de 40 mil habitantes, o período de funcionamento do Centro de Saúde de Ponta d'Água foi alargado até às 8 da noite. E a Diretora Nacional da Saúde, que se fez acompanhar da Delegada da Saúde da Praia, numa visita ao estabelecimento de saúde, faz um balanço positivo 2 semanas após o alargamento do período de funcionamento. E após 2 semanas do seu alargamento do horário até às 20 horas da noite, o balanço é extremamente positivo, com uma boa percepção através da população, muito bem acolhida também pelos profissionais de saúde, que foram também devidamente reforçados através dos serviços centrais. Então, neste momento, nós temos atendimento específico para os pacientes que vêm com suspeita de dengue, são devidamente encaminhados
e à tarde também esse serviço é garantido não só para os pacientes da dengue, mas também com qualquer outra situação que qualquer população que está adstrita a esse centro de saúde pode recorrer a este centro. Independentemente da epidemia da dengue, os centros de saúde de Tira-Chapéu e Ponta d'Água vão continuar a funcionar até às 8 da noite. Garantia da Diretora Nacional da Saúde. E o boletim epidemiológico de ontem, relativo à dengue, aponta que foram diagnosticados mais 224 novos casos confirmados, de um total de 493 casos suspeitos analisados. Atualmente, o país contabiliza de forma acumulada 10.316 casos confirmados, de um total de 16.316 suspeitos. Dos 493 casos novos, dos 224 novos casos, 148 foram registrados aqui na Praia, 4 na Ribeira Grande de Santiago, outros 4 em São Domingos, 9 em Santa Catarina, 27 em Santa Cruz, 3 em São Lourenço dos Órgãos, 10 nos Mosteiros, 9 em São Filipe e 5 na Brava. São Vicente registrou mais 4 casos e Tarrafal de São Nicolau um novo caso. Há para já 2 pessoas hospitalizadas por causa da dengue. Já temos 13 horas mais 16 minutos, sensivelmente. Alto nível de informalidade entre os imigrantes provenientes de outros países africanos e desigualdades estão entre as principais conclusões de um estudo preliminar sobre imigração, mercado de trabalho, atividade económica e empresarial apresentado hoje na Praia. O Ministro do Estado da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, presente na apresentação do estudo, também reconhece os desafios das chegadas irregulares e enfatizou a necessidade de um centro de acolhimento temporário, bem regulamentado, para fornecer cuidados adequados e facilitar os processos de repatriação. A pesquisa apresentada hoje também revela avanços significativos, sobretudo em matéria de taxa de cobertura da segurança social entre os imigrantes, que é estimada em cerca de 60%, conforme a Carmen Barros, que é presidente da Alta Autoridade para a Imigração, ouvida pela Edneia Barros. A permanência regular dos imigrantes em Cabo Verde é estimada acima dos 80% e a cobertura da segurança social em cerca de 60%, indicam dados de um estudo preliminar. Mas a informalidade relativamente a imigrantes provenientes de outros países africanos e desigualdade são ainda desafios persistentes, diz a presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Barros. O nível de cobertura de segurança social que é em média de 60%, mas ainda verificamos desigualdades a determinados grupos pela sua proveniência inclusivamente. Percebemos, por um lado, uma avaliação bastante positiva dos imigrantes, dos trabalhadores por conta própria, mas se percebe que os europeus, os americanos e os asiáticos eventualmente têm uma posição melhor que os africanos. O mesmo acontece com o acesso à segurança social. O estudo também estimou um bocado a contribuição dos estrangeiros e dos imigrantes para o PIB, está a cerca de 4,2%. Outro dado interessante é o nível de informalidade também que se verifica em termos de atividade económica e empresarial, muito mais presente a nível dos imigrantes provenientes de outros países africanos. O estudo vai fornecer subsídios para o desenho de um plano de ação sobre migração laboral e recrutamento ético, e explica Carmen Barros. Já quanto ao desafio de chegadas irregulares, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social destaca a necessidade de um centro de acolhimento temporário bem regulamentado. Centro de acolhimento temporário que é preciso regulamentar. Então essa articulação que é preciso regulamentar e criar as condições de atuação clara. O segundo grande objetivo que nós temos nos próximos anos é darmos sustentabilidade a essas medidas de política. O serviço de tradução, a criação da unidade local de atendimento aos imigrantes estão a ser incorporadas no orçamento do Estado para 2025. Temos o desafio ainda da plataforma tecnológica, creio que já está na fase final. É preciso garantir que essas medidas de políticas tenham, de facto, sustentabilidade e permitam uma efetiva integração dos nossos imigrantes. E o sentimento de integração dos imigrantes em Cabo Verde está em quase 90%, de acordo com um estudo do ano passado. Mas ainda persiste o sentimento de discriminação em torno de 30%. Ou seja, 3 em cada 10 estrangeiros imigrantes se dizem terem sentido discriminados.
E o primeiro-ministro José Luís Correia e Silva lembra que o programa de revitalização da cultura da banana no município de Santa Cruz continua nas preocupações do governo e adianta que a expectativa é que os agricultores tenham a oportunidade de aumentar a sua produtividade e rendimento da região. Uma preocupação manifestada por José Luís Correia e Silva, que disse ainda estar otimista de que o governo vai enviar esforços para que o município de Santa Cruz possa ganhar o seu porto, que vai permitir aos camponeses fazerem o escoamento dos produtos sem quaisquer constrangimentos. O Domingos Sanches tem os pormenores. Ulisses Correia e Silva visita a barragem de Puilão, em São Lourenço dos Órgãos, para constatar a entrada de água naquele perímetro. Depois a comitiva desloca-se a Ribeira dos Picos, em Santa Cruz, onde o governo tenciona materializar o programa de revitalização da cultura de bananeiras. O projeto de revitalização de bananeiras, que tem estado a sofrer o fenómeno de salinização de terrenos por causa da entrada de água do mar, está previsto desalinizadores pequenos, que é portáteis, para permitir com que do bem tenha uma maior produção também de banana, para além de que em lugares onde que não tem influência de salinização. O primeiro-ministro quer mais produções agrícolas e mercados abastecidos e, para isso, diz-se na expectativa de que o município possa vir a ter o seu cais para escoamento dos produtos. Sim, queremos uma perspectiva de futuro, porque tem sido falado na possibilidade de ter um porto que te permite fazer ligação marítima, mas aquilo que nós estamos concentrados agora, nesse momento, tenta fazer com que não tenha maior otimização daquilo que já existe, né? Tanto não tem portos que fazem escoamento de produtos, a regularidade tem estado aumenta em termos de transportes marítimos, de pessoas e de cargas, particularmente para ilha mais próxima, se fala de Maio, mas se fala de que as outras ilhas. Se espera num futuro, conforme capacidade de mobilização de recursos, bom dia, Santa Cruz tem também esse porto, não só para escoamento de produtos, não só para receber embarcações, mas tudo aquilo que pode trazer também de embarcação de recreio, fazer um turismo também ligado um bocado àquilo que é possibilidade de ter um cais acostável minimamente adaptado a esse tipo de situações. Primeiro-ministro numa visita a São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz. A perspectiva de produção agrícola e de água para carga de água e para a pecuária é razoável, mas diferenciado conforme também a situação de ilhas e de concelhos, mas de uma forma geral não pode falar é razoável, mas importante para pessoas em concreto. Se fala de agricultores, se fala de criadores, se fala de famílias e eventualmente com impacto na preços, porque a hora que não tem menos produção não tem preços mais elevados e não está satisfeito. Chefe do Executivo em São Lourenço dos Órgãos e Santa Cruz, acompanhado do Ministro da Agricultura e Ambiente e de vários profissionais do setor, a constatar que uma quantidade avultada de água corre ainda em Ribeira dos Picos, em Santa Cruz. 13 horas mais 22 minutos e meio. O administrador executivo da Proempresa, Dino Andrade, encontra-se em missão na Boa Vista. Além de encontros com instituições públicas e também privadas, a mesma apresentou o programa de crédito Estimula e Empreenda Mais. O Hernani Rocha tem os pormenores. Da agenda de trabalho constam reforço do contacto com a autarquia local, com empresários e empreendedores, também algumas instituições públicas e privadas, ainda com associações da ilha. Esta missão, além das visitas, tem como objetivo a apresentação do programa Banco Jovem e Mulheres e as oportunidades de financiamento da linha Estimula Empreenda Mais. A administradora executiva da Proempresa fala do programa. No caso de fazer a apresentação de um programa que estimula Empreenda Mais, que é direcionado exclusivamente para jovens e mulheres com iniciativa econômica e ativamente no mercado. E não tem como preocupação promove sustentabilidade de famílias, onde que cada jovem, cada mulher pode ter um emprego digno e sustentável. Uma das grandes dificuldades dos pequenos empresários tem sido o acesso ao financiamento, diz a administradora Dina Andrade. Esta linha de crédito visa suprir esta lacuna. E novidade daquele programa Estimula Empreenda Mais é que essa linha de crédito que está em vigor, ele é financiado com garantia 100% do Estado. Durante alguns tempos, não verifica que onde que os grandes desafios de nós empreendedores, de nós pequenos empresários, assim pode falar, é questão do acesso a financiamento
financiamento, questão de garantia. Por isso o governo entende por bem fazer, ultrapassa essa dificuldade, cria essa linha de crédito financiado e em termos de garantia 100%. O montante do crédito varia entre 150 a 500 mil escudos e para ceder o beneficiário tem de estar formalizado, ser cidadão nacional ou estrangeiro desde que esteja legal no país. O IEFP é um parceiro da Proempresa para a efetivação do programa. Helder Mendes, diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional da Boa Vista, explica o papel do IFP no processo. O IFP, através do Centro de Emprego e Formação Profissional da Boa Vista, tem formação da metodologia GERM, nomeadamente na capacitação na PIN e na GIN. GIN, que é gerar ideia de negócio, onde é que os beneficiários também trabalham sobre essas ideias de negócio, eles também fazer uma análise da envolvente para se conhecer esses concorrentes, para se conhecer esses potenciais clientes, de fazer uma análise SWOT ou análise FOF, onde é que se identifica esses pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, para que depois, ao que se vai implementar essas ideias no mercado, para que se puder ter sucesso. O programa brevemente será apresentado nas ilhas de São Nicolau e Sal, garantiu Dina Andrade. E o nosso país, Cabo Verde, manteve posição no ranking do Africa Financial Market Index, um dos indicadores mais importantes para avaliar a maturidade dos mercados financeiros no continente africano. Na avaliação feita numa escala de 0 a 100 pontos, o país obteve uma média de 45, conforme avançou o presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, durante uma conferência de imprensa esta manhã aqui na praia. Esteve na conferência a Dina Almeida. Num universo de 29 países avaliados, Cabo Verde ocupa a 15ª posição no ranking do Africa Financial Market Index, que avalia o desenvolvimento do mercado financeiro dos países africanos com base nas medidas-chave de acessibilidade, abertura e transparência no mercado financeiro, explica Miguel Monteiro, presidente da Bolsa de Valores. Que representa uma estabilidade positiva, considerando que o número de países avaliados aumentou de 28 para 29. A avaliação é feita numa escala de 0 a 100 pontos e este ano obtivemos uma pontuação média de 45, a mesma do ano passado. Este ano, o índice baseou-se em 6 pilares fundamentais, destaca Miguel Monteiro. Primeiro, market depth, profundidade de mercado. Segundo, access to foreign exchange, acesso ao mercado de câmbio. Terceiro, market transparency, tax and regulatory environment, transparência de mercado, ambiente fiscal e regulatório. Quarto, pension fund development, desenvolvimento dos fundos de pensões. Quinto, macroeconomic environment and transparency, ambiente macroeconómico e transparência. E sexto, legal standards and enforceability, padrões legais e execução. Pilares como acesso ao mercado, transparência, ambiente fiscal e macroeconómico, o país obteve pontuações acima de 50 pontos. Por outro lado, outros pilares merecem atenção especial, uma vez que Cabo Verde obteve pontuações abaixo de 50. É de referir, sim, que os pilares que estão-nos a colocar mais para baixo têm a ver com a profundidade do mercado, somos um mercado relativamente pequeno, o desenvolvimento dos fundos de pensões. Aqui a métrica tem a ver principalmente, mas não só, com o valor do fundo de pensões relativamente a per capita, ou seja, o que é que isso representa, o valor que está no fundo de pensões, o que é que representa para cada cabo-verdiano. E há países que naturalmente têm maior valor, e não só têm maior população, mas também têm valores superiores. E o terceiro aspecto tem a ver com padrões legais e execução, que certamente estará a ser, digamos assim, dada atenção. Entretanto, Cabo Verde quer atingir o top 10 a médio prazo e top 5 a longo prazo, assegura o presidente da Bolsa de Valores. 13h28 quase 29 já. O Governo, em parceria com as Nações Unidas, lançou uma ambiciosa estratégia para acelerar a transformação digital do país. O workshop estratégico sobre a economia digital, que reúne representantes de várias entidades para partilha de iniciativas, visa impulsionar a economia, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e posicionar Cabo Verde como um líder regional em inovação,
tecnológica, afirmou o secretário da Economia Digital, Pedro Lopes. Dina Almeida esteve presente e conta-nos os pormenores. O workshop estratégico sobre a economia digital visa a criação de um roteiro de cooperação para apoiar o desenvolvimento digital do país, realça o secretário da Economia Digital, Pedro Lopes. É importante que esta vontade do país transformar numa nação digital seja feito de forma conjunta, com diferentes entidades. Estamos aqui num workshop que vai durar o dia todo e é importante nós entendermos como é que podemos dar as mãos para atingir o nosso objetivo. Desenvolver o país através do digital, ter impacto na vida dos cabo-verdianos através do digital. E o digital deve ser exatamente uma oportunidade. Com o apoio do Sistema das Nações Unidas, Cabo Verde quer acelerar os passos no processo da transformação digital. Uma área estratégica, realça a coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, Patrícia Portela de Souza. É muito importante essa discussão hoje aqui, é um trabalho conjunto do governo de Cabo Verde com o Sistema das Nações Unidas, eu diria mais, a família estendida Nações Unidas, porque além das 19 agências, fundos e programas que trabalham com Cabo Verde, para Cabo Verde, temos também aqui presente o Banco Mundial, o BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, e o FMI. Portanto, são os parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde por parte da família estendida das Nações Unidas, pensando junto com o governo quais são as áreas, qual é o trabalho que precisa ser feito urgente em relação à aceleração dos ODS. Sabemos que a transição digital é um acelerador dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Cabo Verde não é uma exceção. O workshop estratégico sobre a economia digital reúne na praia representantes de várias entidades que irão partilhar as suas iniciativas e explorar novas oportunidades de colaboração com o objetivo de acelerar a digitalização do país. E o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas tem aberto 2 editais para o financiamento do Batuque e um outro para financiar as artes orçadas em cerca de 10 mil contos. A Diretora-Geral das Artes e das Indústrias Criativas justifica o lançamento destes editais com a necessidade de fomentar as artes e as indústrias criativas em Cabo Verde. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas cancelou ainda a 3ª edição do Festival de Batuque por conta das eleições autárquicas deste ano. O Antônio dos Reis tem os detalhes. Em relação ao edital Batuco Chabeta de Mundo, segundo Vandréa Monteiro, pretende ajudar os artistas e grupos residentes no país na aquisição de uniformes, materiais de trabalho ou apoiar os grupos na gravação de single e videoclipes. No quadro do edital Batuco, cada grupo ou artista concorrente poderá beneficiar de um máximo de 100 contos de financiamento. Uma vez que o Ministério já tem o seu habitual Festival de Batuco que acontece na cidade de Santa Catarina todos os anos, este ano seria a nossa 3ª edição, mas devido às eleições decidimos usar a mesma verba para lançar o edital Batuco, que tem como objetivo ajudar os grupos a estarem mais bem apresentados, terem um material de apresentação neste momento em que o Batuco já não é só nosso, mas é a nível internacional também. O orçamento para este edital é de cerca de 3.800.000 escudos cabo-verdianos. Já o edital de fomento às artes direcionado aos artistas, agentes e produtores nacionais e estrangeiros residentes em Cabo Verde conta com um orçamento de 6 mil contos. A Diretora-Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandréa Monteiro, explica que o teto máximo de financiamento para cada projeto do edital das artes é de 180 contos. Que consistem na aquisição de bens, matéria-prima e equipamentos para materialização em Cabo Verde, dentro deste objetivo do Ministério de fomentar as artes e as indústrias criativas. Os projetos são livres para propor quaisquer formatos, desde que sejam enquadrados nas artes plásticas e fotografia, artesanato, dança, design, moda, música e teatro. Os 2 editais do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas estão abertos desde ontem e vai até ao próximo dia 9 de dezembro. Falamos agora do Karaté. É que a cidade de Sobada recebe o professor de Karaté, Luís Gonçalves, um profissional que tem pisado palcos internacionais nas várias competições. Uma iniciativa da Associação Chocotan Karate no Michi Cabo Verde, sediada na cidade da Sobada. O objetivo do evento é reunir atletas e treinadores de todos os municípios do interior de Santiago para a qualificação e atualização contínua dos conhecimentos teóricos e também práticos. Os detalhes com o Domingos Sanches.
Silvio Oliveira é um dos mentores do evento, afirma que se trata de uma iniciativa que irá trazer um grande contributo para o karaté cabo-verdiano. Que ter também quem vai transmitir com os melhores conhecimentos possíveis. Nós não podemos ter um instrutor que ele nem sequer tem o domínio próprio das coisas. Então é por isso que nós, neste momento, não somos poder, mas sentimos essa necessidade. Foi nesse diálogo permanente com o Sr. Luís, com o Sr. Manuel e com o Marcos, que resolvermos, a título particular, trazer o Sr. Luís a Cabo Verde, cumprindo uma promessa que de há muito tempo nós. Quem também enfatiza a realização do evento é o professor do karaté, Manuel Gonçalves. A experiência que eu tive perto do sensei e outro sensei que eu conheço, essa é a pessoa que precisamos em Cabo Verde. Porque temos necessidade mesmo, temos necessidade de ter uma pessoa com conhecimento, uma pessoa humilde, para podermos avançar de uma forma contínua e pedagógica. Xian Luís Gonçalves, graduado por professores catedráticos no Japão, enfatiza os valores éticos e morais do karaté. É tentarmos, de facto, passar valores a estes miúdos, desenvolver-os a nível psicomotor, em termos cognitivos, o respeito, a perseverança. E é isto que nós temos que passar às pessoas. Porque hoje a vida não se compadece com facilitismos. A vida hoje tanto compadece, tanto de facto, com dificuldades, com desafios permanentes, constantes. E se estas pessoas, se isto não for transmitido no karatê, desta forma, não vale a pena fazermos karatê. Os japoneses, com quem treinei muitos anos, nenhum deles, com 80, 79 anos, eles têm tanta velocidade como eu ou mais. E flexibilidade também. Uma coisa que eu gostaria, tanto de facto, de deixar como mensagem para esta malta mais nova, eu, que tenho 64 anos, nunca bebi bebidas alcoólicas, nunca fumei, bebi um café na minha vida, levo uma vida extremamente regrada, por isso é que eu tenho 64 anos e faço aquilo que eu faço com esta idade. Portanto, estes miúdos não se metam em vícios, ok? Levam uma vida saudável, serão felizes, darão com toda a certeza absoluta momentos de felicidade aos vossos pais. Está bem? Xian Luís Gonçalves encontra-se em Assomada e vai ministrar formação na escola técnica destinada a instrutores do karaté e alunos da área. O evento termina no próximo domingo com atividades culturais. E da Turquia chega-nos a informação de que o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, conhecido pela sigla PKK, assumiu hoje a responsabilidade na sua conta do Telegram pelo ataque cometido na quarta-feira perto de Ankara contra a sede das indústrias de defesa da Turquia. O PKK disse que pretendeu, com o ataque, enviar uma mensagem ao governo turco. O ataque, que deixou 5 mortos e 22 feridos, foi rapidamente atribuído ao partido pelas autoridades turcas. E o exército turco contra-atacou, atacando os aliados do PKK no norte do Iraque, matando igualmente 5 pessoas. Já temos 13 horas mais 38 minutos. Vamos ver agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Em relação à movimentação aérea, temos neste momento um aparelho da TACV que vai partir para Boa Vista dentro de pouco tempo. Já está aí em movimento no aeroporto da Praia, de onde já partiu o aparelho da TAP que vai para Lisboa, o voo da TAP que vai para Lisboa, partindo da Praia, vai chegar na capital portuguesa às 7 horas e 14 minutos. Também já está a caminho para a Europa um aparelho da Transavia que partiu dos Espargos da Ilha do Sal, vai chegar em Paris às 10 horas e 1 minuto. Da Ilha do Sal também já partiu o avião da TAP que vai para Lisboa, com chegada prevista na capital portuguesa às 6 horas e 48 minutos, e o aparelho que saiu de São Vicente vai chegar um pouco antes, às 6 horas e 42 minutos. Pela via marítima temos neste momento um fraco movimento, apenas da Vega o Dona Tututa, que está na zona noroeste do Fogo, vai em direção a São Vicente, Dona Tututa que partiu do Porto de Vales Cavaleiros e deve então aportar em São Vicente por volta da 1h da madrugada. Vejamos agora como é que está o movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, prendendo outras informações. Por hoje, sexta-feira, 25 de outubro, o sol despontou às 6 horas 27 minutos e 48 segundos. O pôr do sol será às 8 horas 8 minutos e 14 segundos. A lua está na fase quarto minguante, começou o dia visível no céu, pelo que primeiro
pôde-se ver o ocaso lunar que aconteceu pelo Nordeste às 0 horas e 52 minutos. Mas a Lua volta a sair pelo Oeste daqui a pouco, às 14 horas e 2 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 7 horas e 20 minutos e a seguinte será às 20 horas e 40 minutos. E a primeira praia-mar aconteceu a 1 hora e 58 minutos e a seguinte vai acontecer daqui a pouco às 14 e 58. Os dados apontam que a Baía sábado será um dia regular para pescar, sendo os melhores momentos das 7 horas e 12 minutos até às 9 e 12 e das 19 horas e 36 minutos até às 21 horas e 36 minutos. A Baía sábado, a primeira baixa-mar do dia vai acontecer às 8 horas e 49 minutos e a seguinte será às 20 horas e 40. A primeira praia-mar do dia acontece a 1 hora e 58 minutos e a seguinte vai acontecer às 14 horas e 58 minutos. Temos neste momento 13 horas mais 40 minutos, fim de linha neste jornal. Tempo apenas para recapitularmos os títulos dos principais assuntos abordados. Dissemos que em Portugal um grupo de cidadãos, de entre os quais o MES-Ministro vai apresentar uma queixa-crime contra André Ventura e outro dirigente do Chega a partir da extrema-direita. O Procurador-Geral da República apela aos deputados para reverem suas posições sobre os pedidos de levantamento da imunidade parlamentar. É que a recusa tem dificultado a realização da justiça. Estado da Praia registra 2 casos de paludismo. Em relação à dengue, o país já ultrapassa os 10.300 casos confirmados. O Primeiro-Ministro assegura que a revitalização da cultura da banana em Santa Cruz continua com preocupação do governo. O partido PKK, que é o partido dos curdos, assume a autoria do atentado da Turquia, atentado que tirou a vida pelo menos 5 pessoas. Ficamos por aqui às 14 em títulos. A Carmelito do Rosário estará aqui também nas antenas da Rádio Cabo Verde e às 15 atualização informativa com o Oscar Monteiro. A técnica foi assegurada pelo Adão de Brito. Eu, Anatólio Lima, na edição e apresentação deste jornal. Muito obrigado, boa tarde, até para a semana. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.